Boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje abordando o processo eleitoral no Uruguai. Nós já tivemos os resultados do primeiro turno, onde a Frente Ampla teve uma votação bastante expressiva, ela ganhou por ampla maioria, ela teve 43,9% dos votos, mas os demais partidos que hoje fazem parte da base do governo tiveram candidatos distintos. Então, o candidato que vai competir no segundo turno com o Yamandu Orsi, que é o candidato da Frente Ampla, é o candidato Álvaro Delgado, do Partido Nacional, mas se considerarmos as eleições dos demais candidatos de partidos que hoje fazem parte também do governo, nós tivemos uma eleição de primeiro turno bastante apertada, o que deve se repetir no segundo turno. Nós teremos um segundo turno, já vem se apresentando pelas pesquisas como uma eleição bastante difícil. Nós vamos hoje explorar esse tema tendo duas grandes contribuições conosco. Uma das contribuições da Mônica Xavier. A Mônica Xavier é médica, é ex-participante da Câmara de Senadores do Uruguai, foi senadora, é também ex-presidenta da Frente Ampla e ex-secretária-geral do Partido Socialista do Uruguai. E teremos conosco também o Atahualpa Blanchet. O Atahualpa é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e especialista em novas tecnologias, e é membro do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. Para dar início aos nossos trabalhos, em primeiro lugar, eu quero dizer que essas atividades Diálogo AMSUR são sempre desenvolvidas em parceria com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia. Os diálogos são de responsabilidade do Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica, e eu solicito às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto AMSUR, que deem o seu like para ampliar a penetração do nosso canal e entendam interesse em ser convidados ou convidadas para as próximas atividades, cliquem no sininho para notificações. Para dar abertura aos nossos trabalhos, eu vou pedir para falar pelo Instituto AMSUR, dando as boas-vindas aos nossos palestrantes, o nosso sempre companheiro Tadeu Valadares, ex-embaixador Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Muito obrigado. Antes de mais nada, cumprimentar a todos que estamos aqui reunidos nessa sala virtual e os que e as que nos estejam vendo, né, neste momento, onde eu queria mesmo era dizer da minha alegria de certa maneira, voltar ao Uruguai, né? Ah, eu vivi no Uruguai, na minha carreira diplomática, foi a missão mais longa. Eu passei 7 anos no Uruguai, mas trabalhava não com a política interna uruguaia, eu trabalhava na ALAD, na Associação Latino-Americana de Integração, né? Então eu era um dos dois representantes, né? Eu era o representante alterno brasileiro na ALAD, o representante mesmo era um grande embaixador brasileiro, Paulo Nogueira Batista, pai do economista que todos nós conhecemos e eventualmente seguimos as falas do Paulo Nogueira Batista Júnior. Então, eu queria, de certa forma, voltar ao Uruguai. E foram 7 anos muito, muito ricos profissionalmente para mim e foram também existencialmente muito ricos. Então, foi uma vivência, né, do Uruguai longa, muito longa para padrões diplomáticos brasileiros. Geralmente passa 3 anos no lugar e vai embora. Então, eu carrego o Uruguai um pouco comigo. Claro que depois do Uruguai eu estive em vários outros lugares e essa coisa muito, no fundo, muito problemática de ser um diplomata profissional é que a gente vive várias vidas numa só, mas essa coisa de viver várias vidas numa só faz que a única linha de continuidade somos nós mesmos, né? Então,
Depois que eu saí do Uruguai, eu fui para Bolívia. Depois que eu saí da Bolívia, eu fui para Costa Rica. Eu estive na Romênia. Eu terminei fazendo a última missão no Catar. Eu estou dizendo isso tudo só para sublinhar a alegria minha que é de voltar ao Uruguai. E eu creio que nós estamos voltando ao Uruguai, todos nós hoje, num momento muito complexo, né, da história política uruguaia. Né? Eu não vou repetir o que disse o Granado, mas né, o candidato da Frente Ampla, eu diria o nosso candidato, teve quase 44% dos votos. Mas o segundo candidato, Álvaro Delgado, teve quase 27% dos votos. A distribuição geográfica, Montevidéu continua na frente amplista. E Montevidéu é fundamental no Uruguai, por se nós pegamos qualquer dimensão social, econômica, demográfica, de projeção de influência, Montevidéu é importantíssimo. Mas o interior também é importante. E o interior também, tradicionalmente, se Montevidéu, vamos colocar assim, é inovadora, o interior, em geral, não o é. Né? E nós temos, então, um segundo candidato, o candidato que está em segundo lugar, Álvaro Delgado, quase 27%. Até aí, vamos dizer, nós diríamos, tudo bem, ainda bem que fosse isso fosse só o quadro. Mas quando se junta a votação do Álvaro Delgado com a votação dos candidatos, né, de toda, eu diria, do resto, a gente vê que o segundo turno vai ser disputadíssimo. Né? Eu creio que nós temos hoje um privilégio de ter conosco a Mônica Xavier, né? Ex-senadora, ex-presidente da Frente Ampla, ex-presidente do Partido Socialista, e o Ataúpa Blanchet, que né, é, conhece bem essa realidade e que está, digamos, afastado, digamos, entre aspas, geograficamente, que está na USP, não está na USP. E eu acho que, só para terminar rapidinho, eu acho que essas eleições elas têm a importância que têm para o Uruguai, mas elas são muito importantes, na minha maneira de ver, para o Mercosul, e elas são muito importantes para a América do Sul. Eu acho que nós vivemos, nós, brasileiros, uruguaios, os integrantes do Mercosul, os que compõem iremos chamar esse mural que é a América do Sul, nós vivemos um dos momentos mais difíceis para nós, em que as perspectivas, vou colocar em categorias muito nebulosas, né? Mas perspectivas em cada um de nossos países e na interação entre os nossos países, a perspectiva de se fazer uma política externa que pudesse chegar a ser uma política sul-americana, e até mesmo, né, aí já é um excesso de ambição, uma política latino-americana, ela está sob riscos gravíssimos. E isso significa, no fundo, para mim, eu posso estar muito equivocado, que num momento crucial da história deste século até agora, em que há uma possibilidade de uma transição de hegemonia que não se sabe como vai ser feita, qual vai ser o custo dessa transição, mas essa transição de hegemonia está se desenhando progressivamente. A América do Sul é uma espécie de mudo. O Brasil sozinho não dá conta do recado de jeito nenhum. E as dificuldades internas da América do Sul, em termos ideológicos, econômicos, políticos, de integração, ou de desintegração são óbvias para todos nós, basta uma leitura rápida dos jornais de cada dia. Dado esse quadro geral, eu queria sublinhar, para terminar, como eu estou feliz de poder dar as boas-vindas à Mônica e ao Atahualpa. Muito obrigado, Tadeu. Vamos, então, imediatamente aos nossos convidados. Eu passo agora imediatamente à senadora Mônica Xavier. Com você, por favor. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por estar siempre atentos a la realidad de Uruguay y en particular al destino de la izquierda en Uruguay. Creo que efectivamente en una elección
en la que una de las posibilidades ciertas que tienen los uruguayos es votar por profundizar la democracia, como supone el proyecto del Frente Amplio, es una contribución, aunque sea un granito de arena de un país pequeño, importante en tiempos en que las derechas radicales vienen creciendo en el mundo y en la región lamentablemente también. A ver, la elección del 27 tuvo resultados que sin duda todos queríamos un poco más. Como dice un investigador uruguayo, el éxito se mide entre la diferencia de las expectativas y la realidad. Y tuvimos un poco más de expectativas el resultado obtenido, pero no es un mal resultado, nos deja en una posición muy competitiva con relación a la elección de la segunda vuelta. Estamos 5 puntos por arriba de lo que estábamos en el 2019. Es cierto que en el 2019 no alcanzamos el triunfo por pocos miles de votos. Y en este caso pretendemos llegar a la segunda vuelta triunfando. Como decían los compañeros, estamos prácticamente en un 44%, pero si sumamos todos los partidos que hoy gobiernan, ellos son un 47%. Con lo cual se han dedicado a decir que matemáticamente 47 es más que 44, lo cual es cierto. Pero lo que es una incógnita es saber si todos esos partidos van a votar disciplinadamente el 24. Seguramente el Frente Amplio vote disciplinadamente e incremente su votación. De la gente que ha votado a lo que hoy es la coalición de gobierno, que es cierto, duró más tiempo que el que pensábamos que iba a durar. Eso también es una enseñanza. Las derechas, cuando tienen que oponerse al proyecto de izquierda, se unen. Y están aprendiendo de que en la ingeniería electoral uruguaya no podrían volver a tener una elección como esta, en la que, aún con menos votos, tuvimos mayor representación, y esa votación nos dio la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Tenemos un sistema bicameral. En la Cámara de Diputados no tenemos la mayoría absoluta, pero en el Senado tenemos 16 de 30 senadores, a los que se va a sumar, cuando esté la segunda vuelta definida, la vicepresidenta, y en este caso va a ser en cualquier caso una mujer, que si, como todos queremos, triunfa el Frente Amplio, tendríamos 17 senadores. O sea, no nos va a cambiar la mayoría absoluta que ya quedó firme en la primera vuelta. Toda la representación parlamentaria se define en primera vuelta. En la segunda solo se define nada más ni nada menos que presidente y vicepresidente. En la Cámara de Diputados, que son 99 integrantes, tenemos 48. Así que nos faltan 2 votos para tener esa mayoría absoluta con la que, cuando fuimos gobierno, gobernamos. Que no está
obviamente es muy, muy sencillo decir que tener la mayoría absoluta en ambas cámaras y el gobierno es una cosa muy, muy buena para implementar el proyecto. No está exento de negociaciones permanentes como siempre ocurre en el Parlamento, a la interna nuestra y hacia las otras fuerzas políticas. Pero esta va a ser la primera vez que un poder ejecutivo no va a tener mayoría en una cámara. Y eso, bueno, sirve para un lado y para el otro, ¿verdad? Nosotros decimos, siendo la Cámara de Senadores una cámara que tiene algunas tareas específicas. Por ejemplo, vota todas las venias, venias para los embajadores, venias para integrar las empresas públicas, que como ustedes saben, Uruguay tiene Telefónica, refinadora de petróleo, la empresa de energía, el agua, todo eso son empresas públicas que con una mayoría especial la vota la Cámara de Senadores. No son votos que el Frente logre por sí solo, pero si no ganáramos el gobierno requiere inevitablemente de los votos de nuestra fuerza política para poder designar esos integrantes. Es un aspecto que no es muy sencillo de manejar, porque tampoco podemos dar una idea de que con esa mayoría absoluta en el Senado vamos a tener de rehenes al gobierno. Pero sí es un argumento que pesa a la hora de manejar la gobernabilidad que tiene que haber en un gobierno. Entonces, quedan claramente conformados los dos bloques con dos propuestas diferentes y esa diferencia en diputados de 2 diputados lo tienen un partido chico con un líder que se presenta como antisistema, como vienen siendo estas ultraderechas, antiderechos, que utilizan y se meten dentro del sistema para combatirlo, ¿verdad? Fue un personaje nefasto durante la pandemia, contrario a todo lo que suponía las medidas sanitarias. Bueno, está en contra de la Agenda 2030, está en contra de los organismos multilaterales, pero cuando en esta elección hubo 2 consultas, 2 plebiscitos, que ahora me voy a detener un momento en ello, el que tiene que ver con el tema de la seguridad social, que fue un plebiscito que impulsó la Central de Trabajadores, él convocó a votar. Entonces genera esas cosas que en algún momento puede suponer que vamos a tener alguna coincidencia. Sus votantes pueden ser otra cosa, ¿no? Pero él es un personaje de estos nefastos que ha traído también al sistema político uruguayo estos tiempos políticos en que aparecen estos sujetos que tienen una agenda absolutamente contraria a todo lo que ha supuesto avances en materia de derechos de las personas. Ubicarlo como la llave del poder legislativo, de la negociación en el poder legislativo, sería un error muy importante, pero nadie puede decir que él no va a estar ahí con sus 2 votos, inclinando para un lado o para el otro. Y seguramente
en esa negociación que tendremos en los próximos 5 años en el Parlamento, en algún momento coincidiremos, pero sería un error que la izquierda identifique a este personaje como la clave de la gobernabilidad en el Parlamento. Entonces, nosotros tenemos un piso mucho mejor que en el 2019. Hay una mayor consolidación de lo que es esta coalición de gobierno que en el 19 se armó para la segunda vuelta, pero tienen este trayecto y es una incógnita cuánto se ha consolidado la coalición en estos sectores, porque pueden no tener el nivel de lealtad aún y pueden votar como en otras segundas vueltas donde se le fugaron votos. Y eso nos puede permitir triunfar. Dense cuenta que toda la izquierda votó a Yamandú, pero todo lo que puede ser, todo lo que es hoy la coalición gobernante, solo un 27% votó al candidato Delgado. Los otros tenían otros candidatos. Entonces, hay un porcentaje nada menor de personas que van a tener que, en lugar de haber votado a su candidato colorado a la presidencia, ahora tienen que elegir o por Yamandú o por el candidato blanco. Y eso es todo un salto en esta democracia de partidos, que es Uruguay, con partidos de los más antiguos del mundo, que son barreras que se van cayendo, pero no sabemos si aún quedan resistencias que puedan en esta situación favorecer al Frente Amplio. Yo decía que era importante tener en cuenta, porque incidió, los dos plebiscitos, las dos consultas directas, a las cuales, bueno, no es un recurso raro en Uruguay, y la izquierda siempre ha apelado a la democracia directa a través de referéndum o plebiscitos, como forma de consultar a la ciudadanía más allá de los partidos políticos. En este caso, había dos plebiscitos. Uno que promovía la derecha con el tema de los allanamientos nocturnos. Acá ha avanzado mucho en estos 5 años el narcotráfico, y la derecha siempre promueve medidas punitivistas, ¿no? Esto de los allanamientos nocturnos ya se rechazó en otros plebiscitos anteriores. Los plebiscitos se votan junto con la elección nacional, y eso supone una complejidad para el elector. Y en este caso ambos plebiscitos quedaron en un 40%. Se requería la mitad más uno, o sea que no se aprobaron. Pero 40% de la ciudadanía apoyando un plebiscito no es poca cosa, o sea, no salieron favorables, pero hay que tomar en cuenta. El otro plebiscito lo proponía la Central Única de Trabajadores, y había partidos del Frente Amplio, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros sectores, que apoyaron ese plebiscito. La primera vez en 53 años de existencia del Frente Amplio que el Frente Amplio no toma posición y deja en libertad de acción a sus electores. O sea, es la primera vez que no hacemos síntesis, que no tenemos consenso en un tema tan importante. El Frente está en contra de la ley que aprobó este gobierno sobre seguridad social, que en realidad es jubilatorio, no es la seguridad social en términos amplios, y unánimemente está en contra. Pero el camino que se elige no tiene por primera vez unidad en el Frente Amplio.
Entonces, todo el frente dice, ganemos el gobierno y vayamos a un gran diálogo, como recomienda la OIT, con fuerzas sociales, fuerzas políticas, empresariales y trabajadores, y modifiquemos por la vía legal esta mala ley. Como les decía, un grupo de compañeros apoya la promoción que hace la central sindical y dice, no, hagamos una incorporación a la Constitución de algunos de los elementos como son la edad jubilatoria, equiparar salarios y jubilaciones mínimas y eliminar el sistema de ahorro previsional mediante las AFAPs. Esto ha sido siempre controversial, pero es la primera vez que estando la fórmula presidencial, tanto Yamandú como Carolina en contra, el presidente del Frente Amplio en contra, Pepe Mujica con su peso indiscutible en contra, igual un 70% de los Frente Amplistas vota a favor de la papeleta sobre seguridad social de lo que estamos hablando. Obviamente no es un elemento políticamente menor y suponemos que hay personas frente amplistas que solo votaron la papeleta y no habrían votado a algún partido dentro del Frente Amplio. Es posible, es una hipótesis. Hay varios miles de votos que solo fueron con la papeleta de la seguridad social. Allí puede haber un grupo de gente que diga, bueno, ya le mostré al Frente Amplio mi rebeldía y ahora puedo votar por un gobierno de izquierda y no por un gobierno de derechas. O sea, hay de dónde conseguir esos miles de votos que nos faltan, que obviamente son más cantidad de votos si son de aquellos lugares que no se manifestaron a favor de ninguno de los dos bloques, o sea, quienes votaron anulado, quienes votaron en blanco o quienes votaron solo la papeleta, o menos miles de votos si lo que hacemos es conseguirlos de quienes votaron colorado, quienes votaron cabildo abierto, que acá importa saber, porque los países somos complejos. Cabildo Abierto es el partido militar que apareció en la elección pasada, con mucho mimetismo con Bolsonaro, y sobre todo en nuestra larga frontera seca, y que de 3 senadores que tenía, ahora quedó sin representación en el Senado, o sea, bajó dramáticamente, por suerte, su representación parlamentaria, quedó solo con representación en la Cámara de Diputados, pero un fenómeno que se dio en esta elección es que hay más partidos con 1, con 2 o con 3 diputados en la Cámara justamente de Representantes, y eso, bueno, como nuestro sistema es de representación integral, modifica y genera esta diferente representación en una Cámara o en otra. En el Senado solo va a haber 3 partidos, mientras que en diputados va a haber muchos más partidos representados. Creo que una de las cosas que vale la pena decir es que han quedado en esta campaña los 2 proyectos, pero esta primera etapa ha sido una campaña de muy poco debate programático. Y esto no se lo podemos achacar a la derecha, ¿eh? Autocríticamente, yo creo que fue una campaña en donde hubo más
idas y venidas con incluso agresiones muy fuertes de la derecha a nuestra fuerza política, a nuestros compañeros, con noticias falsas, con acusaciones que llegaron hasta la instancia judicial. Esto también es un cambio en la política uruguaya, y quedó muy poco visible un programa que el Frente Amplio tiene, que es muy bueno y que se mostró poco en relación a lo que necesitábamos en la expresividad de la campaña, ¿verdad? La fórmula tuvo mucho contacto directo con la gente, pero aquella campaña que es de ida y vuelta en los medios de comunicación reflejó muy poco las diferencias programáticas y ojalá podamos centrar estos 20 días que nos quedan en las propuestas que básicamente las encuestas dicen que a la ciudadanía le preocupa la inseguridad, pero de alguna manera la segunda preocupación es lo económico, con el empleo, el salario, las jubilaciones, y es allí donde parece más sensible enfocar estos tiempos de campaña, hacia esas cosas que suponen mucha precariedad en el empleo o un desempleo muy importante en los jóvenes. Y un segundo tema es el tema de la salud, que también es muy sensible para estas campañas tan cortas en donde tenemos que impactar con cosas. Nosotros avanzamos mucho en un sistema de salud durante nuestros gobiernos y este gobierno ha destrozado el sistema de salud y la gente reclama por los tiempos de espera para las especialidades, por la ausencia de medicamentos para las enfermedades más significativas. Así que esos son dos grandes temas, más allá de que el tema de la inseguridad, del narcotráfico y de todo eso está como una preocupación, la violencia. De alguna manera, estos otros temas han sido los que van a ser más trabajados desde nuestra, nuestra fórmula. Creo que es una gran oportunidad que tiene el Frente en estos 20 días de difundir su propuesta y no solo de ganar la elección, sino de tener una muy buena base social para una vez que se gane, gobernar en un sentido de transformación como supone el programa, con temas estructurales que nos están trabando mucho el desarrollo. O sea, tenemos un tema de infantilización de pobreza en un país donde nacen muy pocos niños, que es muy complejo, y bueno, creemos que vale la pena que este frente llegue con la mayor base social, electoral, y militante para poder gobernar. Así que me quedo por acá porque así Atahualpa también puede participar y podemos generar ida y vuelta si es que se me entendió. Traté de hablar lo más lento y articulado posible. Muchas gracias. Muito obrigado, Mônica. Eu consulto a Atahualpa se eu poderia passar para uma fala rápida para o José Genuíno, que ele vai ter uma atividade daqui a pouco. Com certeza. Então, Bem, tudo bem. Granado, Oi. companheiros e companheiras, vou me retirar para participar de um outro compromisso, e eu queria, em primeiro lugar, manifestar a minha admiração, meu apoio à experiência política da Frente Ampla no Uruguai. Acompanhei, antes da vitória do Tabarés Vázquez, acompanhei durante o governo do Pepe Mujica, e acompanhamos essa rica experiência de uma frente mais orgânica, mais programática, mais definida, que é a Frente Ampla no Uruguai. Inclusive, eu tenho participado de debates sobre a eleição aqui no Brasil e tenho citado a experiência da Frente Ampla no Uruguai como uma referência importante, porque não é apenas uma frente eleitoral,
é mais do que uma frente eleitoral, é uma frente programática, orgânica, é uma frente de esquerda e centro-esquerda. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar essa minha admiração. Em segundo, a eleição no Uruguai a gente acompanha com muita atenção. Para o povo uruguaio é muito importante. Para o país é fundamental. Para a integração latino-americana é essencial. A integração latino-americana, como falou o companheiro Tadeu, depende que é uma questão central diante desse mundo multipolar. É fundamental que haja alguns parceiros políticos que possa viabilizar uma integração latino-americana, um fortalecimento a partir do Mercosul, a partir da Unasul, CELAC, porque nós integramos um continente com muito potencial de minérios, de proteína vegetal, de recursos naturais, de água, Oceano Atlântico, o que representa esses recursos. Portanto, a integração latino-americana, a integração sul-americana é uma questão estratégica para os interesses da América do Sul, para os interesses do Uruguai, para os interesses do Brasil, para os interesses da região. E ter governos que têm essa visão, que têm essa percepção política é muito importante, como certamente pensa a Frente Ampla do Uruguai. Portanto, eu queria deixar aqui minha manifestação de apoio, de solidariedade, de militância política para que a Frente Ampla ganhe essa eleição e a gente possa ter uma parceria mais estreita, mais militante, para garantir que a integração latino-americana ampla possa se desenvolver, possa se realizar, que é um grande desafio diante da situação mundial. Muito obrigado, companheira Mônica, companheira Tualva, companheiros que estão, Samuel e todos os outros que estão acompanhando essa live, essa nossa plenária. Um grande abraço, Granado. Muito obrigado, Genuíno. Eu só, como eu não apresentei o Genuíno e há pessoas assistindo e assistindo, inclusive no Uruguai, eu acho importante dizer José Genuíno é ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, é também ex-deputado constituinte, foi deputado por vários mandatos, e tem sempre desenvolvido, tem se mantido na luta política brasileira e também sul-americana todo esse tempo. Passo agora, então, para o Atahualpa Blanchet. Atahualpa, com você, por favor. Obrigado, Granado. Boa noite a todas e todos. Buenas noches, Mônica. Um gustazo haberte escuchado. Eu vou falar em português aqui, muito em função dos companheiros que estão aqui participando desta live, que estão nos assistindo no YouTube. Agradecer, né, e celebrar, sobretudo, essa iniciativa, né, do ANSUR de promover, né, esse debate referente à situação política, né, o contexto, sobretudo, político não só do Uruguai, mas também na nossa região, como foi bem sublinhado aqui, e dizer que eu estou muito, particularmente, muito feliz, muito honrado desse convite, desse acolhimento, desse recebimento, e também por estar acompanhado, muito bem acompanhado aqui, né? Eu que sou um militante que estou morando no Uruguai, né, há não muitos anos, né, há aproximadamente 6 anos, embora os meus pais sejam uruguaios. Os meus pais saíram aqui, né, deste país quando eu ainda não havia nascido, né, justamente em função, né, do contexto econômico, político, né, de um período de ditadura militar, né, em que meu pai é torneiro mecânico, assim como o presidente Lula, né, metalúrgico, né, foi em busca de um futuro, né, em busca de uma vida digna por meio do trabalho, e nós empreendemos o caminho de volta para cá, para o Paisito, para o Uruguai, com nossa família, há 6 anos, também em decorrência de um contexto político, de um contexto voltado, somos do movimento dos atingidos pelo golpe, né, de 2016 no Brasil, né, onde nós desenvolvíamos a nossa vida, trabalhávamos, né, no governo, né, e felizmente conseguimos nos manter, né,
trabalhando no âmbito das políticas públicas. Eu vim aqui para o Uruguai para trabalhar no âmbito do Parlamento do Mercosul, né? Agora eu estou no IPPDH, que é o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, e venho trabalhando em temas de integração regional já desde antes, né? Na época que ainda trabalhava no governo, né, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma. Inclusive, tive a oportunidade de encontrar o, o presidente Lula aqui no Uruguai quando fez a sua visita oficial, né? Nos encontramos aqui na casa do ex-presidente Pepe Mujica. Tá? E aí eu estava pensando hoje, companheiras e companheiros, dizer, primeiro, assim, na minha satisfação de ter sido antecedido pelo Zé Genuíno, né? Que é uma figura histórica, uma figura que eu tenho um profundo respeito, tá? E não só eu sei que todos os companheiros aqui sabem a história de militância, né, do José Genuíno, e não só no Brasil, né? Bastante deixou claro aqui, né? E também da Mônica Xavier, que é uma referência, tá, do que é, né, o Frente Amplio, e que muitas vezes o pessoal aqui no Uruguai, principalmente quem não está dentro da organicidade, né, do que é o Frente Amplio, tem a dimensão do quanto, né, esse exemplo é importante para as esquerdas, não só latino-americanas. Tá? Esse exemplo de convivência, esse exemplo, de diálogo, de respeito à diversidade e, de, sobretudo, de um diálogo extremamente respeitoso, tá? Civilizado. Eu queria fazer um testemunho aqui para aquelas pessoas que estão nos assistindo no YouTube, tá? Do que foi esse processo eleitoral aqui do Uruguai, comparando com o que a gente vê no nosso país, no Brasil, tá? Em que nós acabamos de sair agora de um processo eleitoral no âmbito municipal. Vocês devem ter percebido que eu sou gaúcho, que eu sou de Porto Alegre, tá? É, vivenciei, tá, o período das nossas prefeituras, tá? Companheiro Tarso Genro. Hoje mesmo falei com o Olívio Dutra, falei com o Olívio que ia participar aqui hoje, ele mandou um abraço também, falou que ia assistir, né, a atividade, um amigo, né, que tenho, tanto ele como o ex-prefeito, governador e ministro Tarso, né? E a gente vê hoje o que aconteceu, né, é, é, nas eleições, né, municipais de Porto Alegre, por exemplo, em que nós tivemos quase 30% do eleitorado que não foi às urnas. Tá? E outra parte do eleitorado fez o atual prefeito quase ganhar a eleição no primeiro turno. E por que eu estou falando isso? Tá? Fazendo um paralelo entre o Uruguai, tá, e Porto Alegre, que está tão próximo daqui, pensando em aspecto de distância, geograficamente, até culturalmente, temos tantas coisas em comum, né? E nós temos uma missão aqui, né? Uma missão de militância, que é de poder contribuir para a construção dessas pontes, para a construção dessas relações, tá, políticas, culturais, sobretudo de laços, né, de amizade e de companheirismo que nós temos também entre os nossos povos. E isso é integração regional. E quando nós falamos, por exemplo, do caso de Porto Alegre, ou da eleição agora, vocês observaram de muito mais de perto que eu, em São Paulo, tá? Onde aparecem, personagens como os que foram aqui citados pela Mônica, tá? Quando nós vemos a situação na Argentina, que é o país vizinho, aqui, né, a situação em que se encontra, nós vemos que o Uruguai ele é um país que tem muito a nos ensinar. Tá? Ao mesmo tempo, também nós vemos um processo de sofisticação, tá, da implementação da boa e velha agenda neoliberal. No caso desse governo agora, em que nós vivíamos aqui, nós chegamos aqui em Montevidéu em 2018. Então ainda era o finalzinho do governo do Tabaré Vázquez, né? E eu trabalhei em governo muitos anos, muitos aqui também já trabalharam em governo, muitos que estão assistindo aqui sabem que governo, existe, né, o desgaste dos metais, né? Nós sabemos muitas vezes que existe, e a própria Mônica falando aqui dessa dicotomia entre expectativa e realidade, né? Que muitas vezes fazem com que nós façamos uma avaliação, mais ou menos positiva de acordo, né, com as circunstâncias, né? Nós observávamos que já havia, sim, desgaste, né? Mas um desgaste que não é só provocado pelo simples fato de governar, das contradições, das relações de micropoder, mas também, e esse é um ponto que eu queria destacar aqui,
para fazer análise hoje do processo eleitoral uruguaio, é o papel dos meios hegemônicos de comunicação. Tá? Nós vamos fazer agora, rebobinar um pouco a fita e voltar a 5 anos, né? Quando o candidato do Frente Amplio, Daniel Martins, foi para o segundo turno, tá? Com o atual presidente, que agora é eleito Lacagepou. Quando foi para o segundo turno, a votação do Partido Nacional, que foi comentada pela Mônica, não foi muito diferente da votação que teve agora. Que na eleição anterior eles tiveram 28%, e agora eles tiveram 27, acho, 0,4, uma coisa assim. Então, na verdade, não foi muito diferente a votação do Partido Nacional daquela época para agora. A diferença é que eles eram oposição. Eles vinham com um impulso oposicionista de um governo que estava há 15 anos, governo, tá? E com uma campanha sistemática dos grandes meios de comunicação. Vou dizer para vocês, vendo isso como brasileiro, tá? Por exemplo, o tema da segurança pública. Tá? Vamos e convenhamos. Tá? Piorou muito a situação da segurança pública aqui no Uruguai nos últimos 5 anos. Muito. Inclusive por questões relacionadas ao narcotráfico, como foi citado pela Mônica. E isso são coisas que vão ter que ser investigadas. O Uruguai se transformou numa rota do narcotráfico internacional, onde as, é, as apreensões, né, de carregamentos de, de toneladas e toneladas, principalmente de cocaína, foram encontrados nos pontos de chegada, não no destino, foi aqui, mas tinha passado pelo porto de Montevidéu, cujo scanner, né, estragou e depois não arrumaram, enfim, vocês depois pesquisem sobre o que eu estou falando. Mas, porém, há 5 anos, tá, o calcanhar de Aquiles da esquerda, aqui no Uruguai, do governo da esquerda uruguaia, foi o tema da sensação de insegurança, promovido pelos grandes meios de comunicação. Se havia algum fato, seja um furto, um roubo, ou uma bala que tivesse atingido uma parede de alguma casa, como eu já vi na televisão aqui, eles ficavam durante horas fazendo cobertura sobre isso, fomentando, né? E aí é um debate que nós temos que fazer também no Brasil, né? A política de segurança pública, nós temos projeto de segurança pública, projeto de esquerda de segurança pública, ou nós vamos continuar na mesma toada de aumentar o efetivo, né, comprar munição, né, ou no máximo chegar no debate sobre a valorização dos profissionais de segurança pública. Tá? Então, nesse aspecto, a oposição se organizou e aproveitou, né, essa sensação de insegurança insuflada. Mas aí vejam bem, a analista de política, de economia, um dos principais canais de televisão do Uruguai, pouco tempo depois, saiu do canal de televisão e foi ser candidata à intendência de Montevidéu, tá? Que chama a Laura Raffo. Tá? Quando houve o segundo turno, a pesquisa indicava que já estava perdida a eleição. O Lacagepou estava com 10% acima do Frente Amplio, tá? Ou seja, não tinha como ganhar a eleição. Então, até poder retomar o ânimo para disputar, que ao final foi por uma diferença muito, muito, muito estreita de 30 mil votos, foi um esforço tremendo da militância do Frente Amplio, mas já vinha com uma pesquisa que havia sido veiculada amplamente nos meios de comunicação, apontando que a eleição estava perdida. E agora a narrativa não é muito diferente. A narrativa é, né, os partidos que sustentam, né, a chamada coalizão de governo, teve 47%. E a oposição teve 44%, 5 a mais, teve maioria parlamentar no âmbito da Câmara de Deputados, que a Mônica explicou aqui perfeitamente, né, o funcionamento do sistema político uruguaio. Mas e como é que fica a partir de agora? E, ao mesmo tempo, a gente observa, né, até uma análise muito interessante feita pelo companheiro Jorge Branco, falando sobre a questão da eleição, né, em Porto Alegre. Eu acho que eu vou me apropriar aqui, com todo o respeito a ele, do termo que ele utilizou, que é o chamado descolamento, tá, da política com relação ao processo eleitoral. Por que eu estou dizendo isso? Por um fenômeno que se vincula também à chamada dissonância cognitiva, tá, que nós vemos que é insuflada também pelas plataformas digitais. Hoje em dia, se a gente for pegar esse governo que está aqui no Uruguai,
eu perguntaria para alguém que eu gostaria que tivesse alguém aqui que fosse a favor do atual governo para debater junto conosco, para perguntar, para me dizer alguma coisa que tenha melhorado desse governo com relação aos governos do Frente Amplio, seja no âmbito da saúde, no âmbito da infraestrutura, no âmbito da educação, no âmbito dos preços, do emprego, segurança, que foi então, um dos temas principais. Tá? Eu queria saber qual foi o aspecto que melhorou. Eu vivo aqui, converso com as pessoas, estou falando como cidadão também. Tá? Queria saber qual foi o aspecto. Porém, isso não, em certa medida, parece que não se transmite no momento em que as pessoas vão às urnas. Ou seja, a votação foi a mesma. Tá? O índice de aprovação do governo do Lacage-Pou sempre flertou com 50%, poucas vezes baixou desse percentual. Quando houve o mecanismo de consulta do referendo sobre a lei de urgente, né, de consideração, a LUC, né, que isso foi importante dizer. O governo entrou, o governo atual entrou, e eles aplicaram um pacotão, aqui, né, uma lei única com 500 artigos que reformou absolutamente todos os aspectos da vida social, de direitos e também de temas relacionados à própria economia do país. Tá? Fizeram de tudo para poder sucatear o sistema de telecomunicação pública, né, a Antel aqui do Uruguai, para poder privatizar. Né? Na época que houve uma estiagem aqui, houve um debate também incipiente sobre a própria privatização, né, do acesso e dos serviços de água aqui. Quer dizer, um projeto totalmente neoliberal. Tá? O pacotão foi, quando foi para referendo, houve uma grande mobilização aqui dos partidos de esquerda, perdeu, e foi por uma margem muito semelhante à margem que perdeu a eleição no ano de 2019. Então, o que isso está querendo dizer? Que há um descolamento. Há um descolamento. Por outro lado, é importante salientar que houve uma mobilização muito interessante do Frente Amplio no interior, né, como foi falado agora pelo Tadeu, né, agora na fala inicial, dessa diferença, né, entre a capital, Montevidéu, está governada há 30 anos pelo Frente Amplo, tá? Com relação ao interior, mas o Frente Amplo se mobilizou, e não é por causa da campanha. Eles se mobilizaram já quando perdeu a eleição, eles já perceberam, tá? Porque ficaram com 3 departamentos de 19, tá? Nas eleições se mobilizaram, começaram a criar comitês de base, criaram um processo, isso é uma coisa que eu acho legal para falar para vocês, que aqui o Frente Amplo, ele não descartou o conceito de autocrítica, tá? Ele não descartou esse elemento de dizer, não, nós temos que fazer um processo de avaliação, nós temos que fazer um processo de escuta, de participação, para poder avaliar os motivos pelos quais nós perdemos a eleição em 2019. Isso foi feito. Isso foi feito de forma capilarizada, tá? Diferentemente, por exemplo, do que aconteceu no Brasil, tá? Em que se refutou esse termo autocrítica, né? Porque houve um golpe parlamentar, e dizer, não, nós não temos por que fazer a autocrítica porque nós sofremos um golpe. Tá? Mas, ao mesmo tempo, talvez seria importante que tivesse sido feito um processo mais profundo de autocrítica sobre a erosão das relações de micropoder, principalmente, tá? E das vinculações com outros setores, tá? Políticos, para poder manter a governabilidade, principalmente no primeiro governo e na segunda, e no que durou do governo da Dilma, por exemplo. Tá? Não se enfrentou esse tempo lá no Brasil. Aqui sim, aqui se enfrentou. Então é importante dizer isso, observando essas duas realidades, porque eu acho que, mais uma vez, o Frente Amplio lhe fornece um exemplo que pode ser útil para a construção da nossa esquerda no Brasil. Tá? Ou seja, é fazer o processo profundo mesmo, fazer o processo de debate, tá? Não só entre as lideranças políticas, mas também conversando no dia a dia com as pessoas. Essa campanha se caracterizou muito não só por ficar nas redes sociais. Tá? Os candidatos eles foram ao interior, eles conversaram, foram na casa das pessoas. Tá? A militância foi no corpo a corpo, como é a boa e velha campanha, né, de sempre, tá? Sem, claro, descartar os elementos das redes sociais, tá? Do Instagram, tá? Do Facebook, etc., de ter uma campanha com elementos audiovisuais interessantes,
né, bem pensados no âmbito da televisão, fazer o combate também, né, nessa seara, mas eu queria passar um pouco para vocês esse termômetro, tá? E finalizar essa análise para uma próxima ronda aqui, né, de debate, falando um pouco sobre os uruguaios que estão fora do país. Tá? O Uruguai tem duas características que eu acho que são importantes de destacar. A primeira delas é que os governos são de 5 em 5 anos e não tem reeleição. Tá? Então é diferente do Brasil, né, que são 4 em 4 anos com reeleição. Então, por exemplo, esse presidente que está agora, o Lacalle Pou, dá a impressão, estou falando uma coisa muito pessoal, de que ele não está se esforçando tanto para que esse candidato dele ganhe e continue, para ele ter que defender depois numa próxima candidatura dele o projeto anterior. Tá? Ele parece que não, ele está apoiando, mas está meio discreto, não é uma coisa, porque ele sabe que pode ser candidato depois. Tá? Então eu tenho um pouco essa impressão, tá? Uma impressão muito pessoal. Já vi o Pepe Mujica falar um pouco também sobre isso recentemente. Tá? É, a outra característica é o fato de que o Uruguai ele não tem o voto consular. Os uruguaios que estão fora do país, eles não podem votar, por exemplo, numa embaixada, como acontece no Brasil, como acontece em quase todos os países do mundo. E isso se dá por um motivo muito simples, pelo contingente de populacional que tem fora do país, em que, se isso fosse permitido, é possível que nós tivéssemos um contingente de pessoas votando fosse igual ou superior ao número de pessoas que estão dentro do país, né? Queriam determinar completamente o rumo eleitoral. E aí isso existe um debate sobre a questão do que, né, do exercício da cidadania. Os uruguaios que vivem fora do país, eles querem muito poder votar, mas não podem. Então eles têm que vir para o Uruguai para votar. E isso é um fator que pode ser fundamental para decidir o resultado das próximas eleições. Porque se a gente for pensar a quantidade de pessoas, de uruguaios que vivem na Argentina, que vem para cá para votar, dessa vez, nesse primeiro turno, parece que foi um dos menores índices que teve nas últimas eleições, de pessoas que vieram de fora votar. Então vai ter que sim fazer uma grande mobilização para que os militantes do Frente Amplio venham para cá, para o Uruguai, da Argentina, né, pelo Buquebus, gente que veio de Porto Alegre, veio o ônibus de Florianópolis, porque, olha, se eu pudesse fazer uma aposta, né, já falando, encerrando aqui e fazendo uma menção ao tango, né, que é um gênero musical, né, muito uruguaio, e aí os argentinos que estão aqui vão ficar bravos comigo, mas vai ser por uma cabeça, tá? Vai ser, eu acho que vai ser, acho que o Frente Amplo vai vencer a eleição, há uma grande tendência para isso, mas vai ter que vir gente de fora, vai ter que continuar fazendo campanha corpo a corpo, e vai ser por uma cabeça. Se eu puder fazer uma aposta aqui, depois vou ser cobrado aqui, que está sendo gravado. Eu não sei, eu acho que o Frente Amplo vai ganhar essa eleição com uma margem de 2.000, 3.000 votos. Tá? Obrigado. Abro aqui a palavra para o debate, mas queria trazer para vocês um pouco essa temperatura aqui das ruas, de que a campanha foi civilizada, não teve ódio de nenhum dos dois lados, tinha gente panfletando o Partido Nacional e do Frente Amplo. Então, assim, se a gente for comparar com o Brasil, gente, for comparar com o Brasil, o processo, claro que tem rusgas, tem, mas se for comparar com o Brasil, o Uruguai dá um show de democracia, gente. E isso é bonito de ver a organização, principalmente, né, do Frente Amplo, que consegue congregar as suas forças. Depois, um debate para um outro dia, Granado, companheiros, a gente vai ter que falar sobre o Frente Amplo e o futuro do Frente Amplo. Porque a gente vê uma força política que está crescendo muito dentro dele, tá? Que inclusive isso ficou muito claro agora nesse plebiscito sobre a Seguridade Social, tá? E que tem o fator Pepe Mujica, tá? Que é o principal expoente do chamado MPP, que é o Movimento de Participação Popular, que é uma força que está aglutinando já mais de 50% do que é o Frente Amplo. A gente vai ter que conversar sobre isso, porque amanhã ou depois a conjuntura pode mudar e a gente vai ter que saber também conversar um pouco sobre o futuro do próprio Frente Amplo, como é que ele vai continuar, inclusive, se ele estiver no governo, porque se for vencer a eleição, o presidente vai ser o Yamandu Orsi, né, que foi candidato justamente alçado a essa condição, né, pela indicação do MPP, né, que é o intendente de Canelones, e a vice é a Carolina Cossi, intendenta de Montevidéu, mas a Cossi está vinculada ao Partido Comunista. E o Yamandu Orsi venceu a interna, representando o MPP. Mas isso é um assunto para depois, que eu acho que é importante vocês ficarem atentos
a isso, porque é o futuro do debate do que vai ser o Frente Amplio e a esquerda aqui no Uruguai. Tá? Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Atahualpa. Eu agora abro para rápidas intervenções ou questionamentos por parte dos demais participantes. Já tem uma pessoa escrita, Vicente Trevas. Obrigado, Granado. Buenas noches, querida amiga Mônica Javier, caro amigo Atahalpa Blanchet, e muito grato pela presença e pelas reflexões que vocês estão trazendo para o nosso debate, né? E como observou o Tadeu e o Genuíno, para nós brasileiros, né, é muito importante as eleições desse país irmão e desse país vizinho, que é o Uruguai, né? No momento onde nossa região vive uma complexa e incerta conjuntura, né? Onde há tentativas de nos balcanizar, né? E por isso, tanto o tema do Mercosul, o tema mais amplo para o conjunto da América do Sul, na forma da Unasul ou de outra modalidade, né? Como as relações com os grandes centros mundiais, no caso específico os Estados Unidos e também a China, que já está muito presente em nossos países, né? E além de ser também um interesse político, porque, na verdade, o povo e a cidadania uruguaia estão frente a escolher qual campo político vai conduzir nos próximos anos, nos próximos 5 anos, o Estado uruguaio, né? E por isso, para nós de esquerda, é muito importante esse evento, para nós que lutamos pela democracia, é muito importante, e também porque nós temos expectativas muito fortes, né? Porque uma vitória da Frente Ampla hoje, 2024, nesse contexto geopolítico complexo, adverso aqui no nosso continente, será, com a vitória da Frente Ampla, uma boa sinalização, né? Será a indicação de que o nosso continente pode tentar reconstruir os rumos de sua integração. Então, por isso, nós estamos muito interessados aí. E, evidentemente, também que nós queremos estar muito solidário, né, ao povo uruguaio, respeitando a sua soberania, enfim, as suas tradições, as suas histórias, mas, de toda maneira, nós não somos um espectador analítico neutro, né? Nós também estamos na torcida, como comentou o nosso querido companheiro Genuíno, né? Mas, de toda maneira, eu queria levar à consideração da Mônica, da Taualpa, a ideia de que o nosso candidato, o candidato da Frente Ampla, né, possa também sinalizar que a importância de sua vitória que será um fator muito facilitador para que possamos compartilhar agendas entre o Uruguai e o Brasil. Não só a macroagenda, mas também a micro e a mesoagenda. E aqui eu quero dizer que nós somos vizinhos, nós temos uma convivência na fronteira. E os cidadãos e cidades brasileiras convivem no cotidiano, territorialmente, com os nossos irmãos, os nossos companheiros e companheiras do Uruguai. E nessa convivência, nós temos desafios comuns, temos problemas comuns a compartilhar. E aqui eu quero chamar a atenção muito para a questão da saúde, que foi mencionada como uma dimensão importante desse pleito presidencial no Uruguai, né? E aqui eu acho que nós poderemos, né, e a nossa candidatura, a candidatura da Frente Ampla pode sinalizar que a vitória do nosso candidato, Emanuel Orsi, pode ser um elemento de facilitar uma integração na saúde da fronteira.
né? Nós chegamos como Brasil na fronteira através do Sistema Único de Saúde. Nós poderemos compartilhar serviços, né? Enfim, nós já até fazemos isso de uma forma ou de outra, mas nós podemos consolidar isso como uma potente política pública compartilhada, né? E um outro elemento também é compartilharmos a agenda do desenvolvimento territorial local. Eu acho que nós compartilhamos territórios onde podemos ter projetos comuns no sentido de envolver uma dinâmica das nossas micro e pequenas empresas, tentar constituir algum tipo de cadeia local. Enfim, nós temos muito a fazer em conjunto na busca de dar qualidade de vida às nossas populações, de nos entregarmos numa agenda muito positiva, uma integração não só dos grandes propósitos, mas também uma integração do meso e do micro propósito, das microdimensões. Então, eu gostaria que a vitória de vocês pudesse fortalecer essa agenda, uma agenda que tem clareza de que sem serviços públicos nós não teremos direitos a todos, né? E que muitas questões não podem ser mercadorias porque são bens públicos e, portanto, romper, não é, esse cerco de um horizonte neoliberal é um desafio que pode ter na vitória da Frente Ampla um momento muito virtuoso. Então, com essas considerações, agradecer mais uma vez a presença da Mônica e do Ataálpa e dizer que nós estamos muito empenhados e muito atentos ao que a cidadania uruguaia vai decidir nos próximos dias. Obrigado, Granado. Muito obrigado, Vicente. Gustavo Melo. Eu vou ser rapidíssimo, que eu queria distribuir alguns elogios. Não, não, a razão é muito importante, porque essa retomada que o Atahualpa lembrou, que é o diálogo que as direções políticas do Frente Amplio, ao se renovar, fizeram com as bases, foi muito importante para reconstruir uma musculatura popular que a esquerda uruguaia tinha e que, de alguma forma, se perdeu, se diluiu e até, em certo sentido, se degradou. Esse contato, esse debate, bairro a bairro, sindicato a sindicato, empresas, empresários, sindicato de trabalhadores, enfim, permitiu esse momento espetacular do primeiro turno. E o elogio a isso é porque talvez esse seja o segredo da vitória do Yamandu Orsi e da Carolina nas eleições. Ouvir e falar mais com a população, assumindo compromissos de mudança. E um deles, indiscutivelmente, é mudar a relação com o interior do país. Que eu acho, né, e aí é preciso dizer que o Frente Amplio teve uma vitória expressiva num crescendo histórico no interior do país. Puxo o brasa aqui para a nossa cidade, César Alvarez, Livramento e Rivera, onde a Frente Ampla não só deixou os blancos em terceiro lugar, como recuperou a banca de deputado, tirando das mãos da extrema-direita do Cabildo Aberto. E agradecer também a Mônica Xavier, que ela não está só nessa live, em vários momentos ela tem estado conosco, esteve lá na fronteira, quando junto com o Instituto Novos Paradigmas, promovemos um belo debate, reconstruindo algumas dessas crises que desgastaram o Frente Amplo e que hoje, como dizem na fronteira, o próprio povo fez justiça com o voto. Então, parabéns ao AMSUR por este debate, em especial ao Antônio Granado, ao Vicente Trevas, que sempre estão aí para alcançar um bom espaço de debate. Muito obrigado, Gustavo. César Alvarez. Boa noite, companheiras e companheiros. Mônica, Atahualpa. Gustavo já lembrou minha condição de fronteiriço
de Rivera, ainda não sendo doble chapa, talvez como você, Atahualpa, mas desde Serene Amigo, el pueblo está contigo, até Penharol e Dale Dale, los Penharoles, que assistia aqui para televisão o bravo retorno aí no estádio Centenário depois daquele desastre que foi aqui, mas aí torci um pouquinho para o meu Botafogo, devo confessar. Duas perguntas, Mônica, mas deixando para o Atahualpa um pedido de um ensinamento um pouco mais amplo da experiência de frente ampla, que eu percebo que nosso partido aqui, nós que somos do Partido dos Trabalhadores, é uma experiência que deve ser melhor aprendida, melhor recolhida, até pela dificuldade que foi o trabalho enquanto federação, uma experiência que praticamente não saiu do papel e que, pelo visto, encontrou muitas dificuldades aqui, mas eu conheço pouco para falar. Eu queria fazer uma pergunta, Mônica, de teu juízo, sobre uma avaliação muito preliminar que eu recebi de um amigo uruguaio, que dizia, à luz de um eventual resultado que se concretizou, talvez não com 44, não com 47, mas com 44 ou 48, que seria uma dinâmica da legislação eleitoral mais uma dinâmica da cultura política uruguaia, que é mais ou menos o seguinte, se eu entendi bem. Com a maioria no Senado e com uma legislação que dá ao Senado uma força e, derivadamente, de forma não mecânica, uma determinada limitação ao executivo, haveria uma tendência de uma parcela grande da população de também ter uma visão de governabilidade futura. Isso poderia ser um elemento de deslocamento também do voto. Claro, nunca jamais é a soma dos que são oponentes, por definição. Não é automático. Você mesmo levanta, né, quem votou apenas na tarjeta, né, não sei, eu não falo tarjeta, livre, o voto do plebiscito. Né? Então, tem outros elementos, mas eu queria um pouco que você pudesse explorar, se é que eu entendi bem, e o quanto isso é forte, né? Que então tem uma tendência a dar governabilidade a um presidente que já tem, então, que poderá ser aquele que já tem uma maioria no Senado e que poderá, inclusive, conquistar uma maioria mais permanente ou não na Câmara, porque poderia haver repartição de pequenos partidos das distintas frentes. Aí eu não entendi bem completamente, não sei nem explicar. Então, se você pudesse, talvez, projetar um pouquinho isso e o quanto isso pode nos ajudar a ficar mais confiantes ainda no segundo turno aí. Muito obrigado, César. Está escrito ainda o Newton Basile. Newton, com você. Por favor, companheiros, vocês diriam que vocês fazem política à moda antiga? Porque aqui no Brasil é muito recorrente a crítica de que as esquerdas estão ruins porque não sabem usar inteligência artificial, porque não sabem usar a TI, porque não sabem usar as redes sociais, porque sempre aparece um cara aí que nem o Marçal que acaba nas redes sociais tendo aí 20% dos votos. É isso mesmo, vocês fazem política à moda antiga e essas novas tecnologias não atrapalham vocês? Como é que é essa campanha? Muito obrigado, Newton. Bom, não tem mais ninguém inscrito, eu vou então devolver para a Mônica e depois para o Atahualpa, já para as suas considerações finais. Mônica, por favor, com você. Bueno, muy interesantes todas las reflexiones. La verdad que siempre sirve mucho estos intercambios. Y bueno, me parece que, como decía Atahualpa, acá una autocrítica de la fuerza política a corazón abierto, ¿no? No solo de la estructura consigo misma, sino de la estructura hacia afuera. El Frente Amplio fue a buscar incluso a organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, del campo, agrupamientos que habían estado en contra de los gobiernos del Frente. Y la pregunta era, ¿qué les parece? ¿Por qué perdimos? A las iglesias, o sea, fuimos a todo el país recorriendo y teniendo ese intercambio. Una cosa es escuchar, otra cosa es demostrar que entendimos. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, demostrar que entendimos lo que la ciudadanía nos dijo.
Una primer materia fue conformar la dupla de presidente y vice con los dos competidores de la interna. Eso fue mostrar que la interna termina y hay una nueva fase y como siempre el frente tiene que privilegiar la unidad en la diversidad, que es una unidad trabajada, sin lugar a dudas. Eso para tomar en cuenta algo que traía Atahualpa que me parece importante porque no es sencillo ni usual que las izquierdas hagamos esas autocríticas. Lo otro es lo que planteaba Vicente sobre la microagenda y cómo una temática como la salud nos puede ayudar a ambos pueblos a solucionar un derecho como es el derecho a la salud. Y yo creo que tenemos de años previos en que coincidió Lula con Pepe Mujica o Lula con Tabaré Vázquez o Dilma, una serie de instrumentos legales que lo que hay es que empezar a hacerlos andar. Miren, el arreglo del puente en Yaguarón, Río Branco, que Lula, cuando se ve con el actual presidente, cree que ya se había hecho y todavía no se hizo. Y eso fue acordado hace 10 años o más. O sea, necesitamos avanzar en las normas legales que sustentan esa integración, que resuelve temas de la vida cotidiana de la gente, de un lado y del otro. Entonces, yo confío muchísimo en que podamos desarrollar eso, pero no va a ser sencillo, porque Uruguay tiene una cabeza muy centralista. Y entonces, lo que son las competencias de los gobiernos subnacionales todavía están trancadas por esa mirada centralista que el Frente intenta descentralizar, pero que todavía necesitamos mucho más recorrido. Este programa que estamos llevando adelante en esta campaña electoral desarrolla mucho el concepto del territorio, la comunidad y quienes viven allí para generar la descentralización de abajo para arriba, no solo de arriba para abajo. Y eso es muy importante y creo que efectivamente se descentraliza cuando los territorios tienen capacidad de generar políticas. Así que la política de frontera es un tema que vuelve a estar jerarquizado, lo que nos cuesta mucho bajar a tierra y darle la seguridad a los gobernadores locales, a quienes gobiernan en los territorios, mejor dicho, para que tengan seguridad de que están avalados por normas para llevar adelante las políticas. Cuando César planteaba lo de la gobernabilidad, es un argumento de mucho peso. Decir que tenemos la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores es de mucho peso y ojalá arrastre el voto en esa visión de que el Ejecutivo no puede tener al Parlamento en contra, porque eso va a ser un problema de gobernabilidad. Y yo confío en que la cultura democrática uruguaya ayude en ese sentido. En diputados, con esta cantidad de diputados que nos faltan 2 para tener la mayoría absoluta, la negociación va a ser ley a ley. No va a ser siempre con un mismo actor. Va a ser con temas e incluso con sectores dentro de los partidos tradicionales. Eso se ha hecho siempre, pero no todas las generaciones de la izquierda tienen tan claro que aún estando en el bloque opositor,
siempre hay algún legislador al que se lo puede trabajar, y en particular en la Cámara de Diputados, porque después van a su departamento, a su territorio. El senador no tiene ese vínculo tan directo con el departamento. Entonces, creemos que es posible, que no se va a trancar en diputados porque no tengamos la mayoría absoluta. No sé si con la diferencia idiomática se pudo entender esto. Y lo otro, lo que reflexionaba Newton diciendo, bueno, cómo es que nos llegó toda esta cuestión de la inteligencia artificial y de las redes. Bueno, ustedes son un país laboratorio de avanzada en esta cuestión de las redes sociales, las noticias falsas y toda esa distorsión. Eh, Acá no incide en eso, o sea, ha habido cosas que no ocurrieron en otras campañas, pero no tiene un nivel de protagonismo que supere lo que siempre el Frente Amplio privilegió, que es el trabajo persona a persona. Es ir a hacer el puerta a puerta, es ir a poner un puesto fijo en el lugar donde la gente va a hacer sus compras, en el supermercado, en la feria. O sea, eso lo tenemos muy matrizado los militantes frente amplistas, seguramente porque nunca tenemos recursos financieros también suficientes como para privilegiar grandes campañas mediáticas. Pero no es solo eso, es también saber que en el mano a mano se juega mucho de la comunicación política, y siendo un país tan chico como somos, con accesibilidad a todos los territorios, creo que es una ventaja relativa de esta izquierda frente amplista. Com certeza. Muito obrigado, Mônica. Eu vou passar agora para também fazer a fala de encerramento para o Atahualpa Blanchet. Atahualpa, com você, por favor. Obrigado, obrigado, Granado. Gente, o que a Mônica falou para vocês verem, eu que nós somos de uma geração de transição, né, do analógico para o digital. É um show isso aí, né? Eu fico muito feliz em ver essa militância dentro do comitê, as pessoas na rua, as pessoas colocando a sua bandeira no carro, saindo com a sua bandeira. Agora teve um ato aqui no domingo, um bandeiraço aqui perto do Parque Rodó, aqui, né? Tu vê as pessoas se colocando, né? Assumindo a sua posição política, né? E isso dos mais diversos, né, estratos, né, da população. Tá? Então, a gente vê isso que comentou o, o companheiro Gustavo, né, Melo, né, falando dessa presença, né, no dia a dia, né, da gente ver os sindicatos participando de forma organizada, né, ativamente, mobilizados, a pessoal da construção civil, os professores, né, ou seja, essa questão da consciência de classe também, né, que é um tema, eu acho que é muito importante aqui no Uruguai. Eu queria dizer para vocês, dialogando com o que o Newton colocou, que eu estou nessa área de inteligência artificial há alguns anos, né? Eu sou pesquisador na Universidade de São Paulo sobre temas de inteligência artificial, principalmente aplicadas ao mundo do trabalho. Mas aí a gente acaba ampliando o leque, né? E aí eu sempre falo, quando vou comentar, né, que há poucos anos, né, talvez não seria possível esta reunião, esse encontro aqui, né? Porque o que havia era o Skype, não tinha o Zoom, né? Mas ao mesmo tempo, que vontade que dá de que a gente possa se encontrar pessoalmente e, quem sabe, para celebrar uma vitória do Frente Amplio aqui, poder receber vocês aqui no Uruguai, né? Poder dar um abraço no Trevas, né? Que já esteve aqui com a gente, já esteve junto conosco aqui em Montevidéu há um ano, né? Que foi muito legal a agenda que a gente construiu aqui. Inclusive, uma das agendas, inclusive, do Yamandu Orsi com setores do empresariado uruguaio,
né? Foi bem interessante assim essa ocasião em que nós pudemos acompanhar e participar. Estava o Pepe Mujica também, né? E dizer para vocês que muito interessante. A gente tá, eu só gostaria, numa próxima ocasião, claro, de poder trazer mais elementos relacionados à questão geopolítica, tá? A questão da integração regional, tá? Do que está em jogo também nesse tabuleiro, tá? Das relações na nossa região, né? Você sabe, eu trabalho no Mercosul, então a gente está sempre acompanhando um pouco a conjuntura, né? A gente sabe que cada voto é um veto, né? Porque o Mercosul ele funciona através de consenso. Então, se um dos países membros se opõe a algum tipo de avanço, algum tipo de deliberação, né, ele utiliza isso como uma barganha também, né, para poder negociar outros aspectos. Então, a gente sabe que isso envolve também questões comerciais, tá? Nós temos o Tadeu, que está aqui, tem que ter toda a sua experiência no âmbito da diplomacia, sabe muito bem como é que funcionam essas relações, né? E ainda mais, né, pensando dentro dessa conjuntura geopolítica que nós vemos hoje, de gigantes, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui da eleição do Uruguai, existe um processo eleitoral nos Estados Unidos, tá? Que é também bastante importante para os rumos da nossa região. O Brasil, ano que vem, presidirá o BRICS, né? Ampliado, né? Já está numa situação também, né, complexa com a Venezuela, que é um país que está suspenso no âmbito do Mercosul. Tá? Todos esses temas a gente vai ter que tratar, mas quem sabe depois da eleição, né, Granado? A gente vai poder ter um panorama para poder fazer uma análise de conjuntura com as companheiras e companheiros aqui e poder avaliar aí, a partir de então, né, como é que pode ficar esse panorama em que nós temos ainda 2 anos do governo do Lula, né, e que enquanto isso está o Milei na Argentina, né? Como é que vai ficar o governo do Uruguai se for um governo frente amplo dentro dessa conjuntura? Né? São temas que ficam como cenas dos próximos capítulos, que nós vamos ter que, quiçá, realizar um próximo encontro e dialogar sobre esses temas. Então, eu quero agradecer essa belíssima oportunidade de estar aqui conversando. Estamos sempre com o canal aberto, o Granato sabe disso, está toda hora mandando coisas para ele, textos, notícias, para o Trevas também, para os companheiros aqui. A gente está sempre fazendo um intercâmbio, né, de conversa. Queria mandar um abraço também, se estivermos assistindo, para o companheiro Javier Miranda, que esteve conosco agora recentemente aqui, conversando, também um companheiro, né, que também tem, né, um background, né, um currículo e um histórico, né, um acúmulo também muito legal. E, gente, temos companheiros e companheiras aqui, como a Mônica, que eu queria agradecer mais uma vez, né, por estar aqui do lado dela, que a gente está sempre aprendendo. Então, eu aprendi muito hoje, né? Hoje me chamaram aqui para falar, mas eu também, mais do que falar, ouvi e aprendi muito com vocês. Então, eu queria mandar um abraço enorme e celebrar, né, o ANSUR e essa iniciativa dos debates valiosíssimos que vocês têm conseguido estabelecer e realizar e, sobretudo, produzir, né, conhecimento e informação para todas e todos que assistem às atividades promovidas pelo ANSUR. Um abraço grande desde Montevidéu e espero que essa atividade traga bons ventos aqui para o Paisito. Um abraço grande. Muito obrigado, Atahualpa. Eu quero agradecer muito a Mônica, quero agradecer muito também ao Atahualpa. O Instituto ANSUR se coloca como Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e uma das grandes apostas nossas é na retomada da integração sul-americana. Isso passa pela retomada dos organismos multilaterais, né, sul-americanos, que nós já tivemos, que já tiveram bastante potencial, bastante potência. Isso vale para o Mercosul, isso vale para a Unasul, né, isso vale para a Organização Tratado da Cooperação Amazônica, vale para todos. São organismos que têm estado muito enfraquecidos no processo histórico recente, inclusive pelo jogo que a gente assiste há algum tempo de tentativa de balcanização, né, do nosso continente. Então, eu quero colocar o Instituto ANSUR à disposição de vocês nessa disputa. A vitória da Frente Ampla no Uruguai é uma vitória que importa e muito para o processo, para o fortalecimento do processo da integração sul-americana, para várias questões
de caráter internacional, nas questões da geopolítica, é muito importante que os países se somem, né, e que ganhem força ganhem força conjunta. Os países nossos isolados, mesmo o Brasil, dado o seu tamanho, mesmo para o Brasil, isolados, a gente tem muito menor peso, muito menor densidade, e a vitória da Frente Ampla no Uruguai pode ajudar bastante o fortalecimento desse processo de integração. Então, eu quero agradecer, quero colocar o Instituto à disposição de vocês, quero agradecer muitíssimo novamente à Mônica, ao Atahualpa, e já convidar todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que estejam conosco na próxima segunda-feira, num novo Diálogo AMSUL.